Mateus 21. Aleluia. Glória a Deus. Pode permanecer sentado. Mateus 21. Quem encontrou, diga eu. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que veio em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém? Eu vou contar de 1 até 3 e você vai dizer bem forte: este é Jesus. Tá bom? 1, 2, 3. Só as mulheres. 1, 2, 3. Só os cabra macho agora. 1, 2, 3. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos perfeitamente que herdamos a salvação pelo simples fato de o Filho de Deus vir para os seus e os seus não o receberem. Ou seja, Jesus veio para Israel. Pastor Líbio de Fontes, chegue para cá com essa barba bonita e com 30 quilos a menos. Estou me inspirando em você, rapaz. Chegue para cá, chegue, que eu já parei o sermão para falar de você, para ver como você é importante. Sente ali, perto de Presbítero Miranda, Pastor Líbio de Fontes. Sabemos perfeitamente que herdamos a salvação porque Jesus veio para os seus não receberam, e nós fomos feitos filhos de Deus. Aleluia. Mas houve um dia, não 2, não 3, houve um dia em que o Filho de Deus entrou em Jerusalém e foi recepcionado pelos seus patrícios, pelos de sua pátria. Houve um dia em que o Filho de Deus entrou em Jerusalém e os gritos eram gritos de Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Aleluia. É bem verdade
que ele foi, uma certa feita, quase apedrejado. Se não fugisse, seria. Em Gadara, teve que sair às pressas. Em tantos outros locais, Jesus não foi recebido. É fato, os céus não receberam. E é por isso que nós somos salvos. Aleluia! Mas houve um dia que os céus o receberam. Foi nesse dia aqui em que ele entrou em Jerusalém, montado na garupa de um filho de jumenta, novo, um jumentinho. Ei, Jesus estava famoso, Jesus era celebridade, o nome de Jesus estava tocando em todas as rádios. As pessoas largavam tudo e iam ouvir ele pregar, porque ele estava famoso. Quando descobriram que Jesus estava entrando em Jerusalém, a notícia se alastrou. De uma hora para outra, a cidade todinha ficou sabendo. Quem estava na sua quitanda, fechou a quitanda e foi para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. Aleluia, Deus! Quem estava na padaria, baixou as portas da padaria e foi para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. Quem estava lá na sua boutique, fechou a boutique e foi para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. Os meninos que estavam na praça, os meninos que estavam no parque brincando, deixaram de fazer o que estavam fazendo e foram para o corredor principal de Jerusalém para ver Jesus passar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles esparramavam pétalas de rosas pelo chão, ramos de árvores e galhos de palmeiras. Muitos tiravam as suas túnicas caríssimas de linho e espalhavam pelo chão, acarpetando o chão para Jesus passar por ali. Sorrindo disse para 3 pessoas: Jesus vai passar aqui. Ele não acreditou não, foi isso, ele não acreditou não. Mas agora você vai falar com a autoridade, ele vai acreditar, você vai ver como vai ser diferente. Diz para ele, para ela: Jesus vai passar por aqui. Jesus passou e 2 multidões estavam ali. Arnaldinho, chega para cá. 2 multidões estavam ali. A primeira multidão, a multidão dos que iam adiante dele. A segunda multidão, a multidão dos que o seguiam. Os que iam adiante dele eram aqueles que descobriam a cidade que ele ia pregar amanhã, se antecipavam, ia para a cidade que ele ia pregar amanhã, para ficar esperando ele lá. Os que iam adiante dele. A outra multidão era a multidão que os seguiam. Os que os seguiam eram aqueles que deixaram tudo e onde Jesus ia atrás. As 2 multidões estavam lá e eles gritavam: Hosana ao filho de Davi. Quando eles diziam Hosana ao filho de Davi, eles estavam dizendo: este que está entrando em Jerusalém é descendente de Davi. Este que está entrando em Jerusalém tem sangue real. Este que está entrando em Jerusalém é herdeiro do trono. Herodes está no trono, mas este que está entrando em Jerusalém é filho de Davi, tem direito de arrancar Herodes do trono e de se assentar no trono. Em outras palavras, Hosana ao rei. Este que está entrando é rei, ele é rei, ele é
estavam dizendo: este é aquele cujos profetas anunciaram a sua vinda, este é aquele cujas as profecias messiânicas se cumpririam, este é o Filho de Deus, o enviado do Senhor, aquele que Isaías disse: e será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este é o enviado do Senhor. E eles diziam: Hosana nas alturas. Eles estavam dizendo: ele não é só adorado aqui na Judeia, ele não é só adorado aqui na Galileia, ele não é só adorado aqui em Samaria, ele também é adorado lá no céu. Tem miríades e miríades de anjos dizendo: santo, 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 santo. Tem querubins que voam e cantam dizendo: santo, 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 santo. Existem serafins que tem seis asas, com duas cobrem os pés, com duas cobrem o rosto e com duas voam dizendo: santo, 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 santo. Existem 24 anciãos nas alturas que de mãos dadas começam a girar ao redor do trono dele dizendo: santo, santo, santo. Dão as mãos, tiram as mãos, arrancam a coroa da cabeça, se dobram diante dele e dizem: santo, 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 santo. Existem 4 animais misteriosos que começam a rodar também, entram na festa e dizem: santo, 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 santo. Ele não é só adorado aqui na terra, ele também é adorado lá no céu. Só quem acredita, a glória é maior do que ela aí. A multidão dizia: Hosana, isso quer dizer: seja bem-vindo. A multidão dizia: Hosana, isso quer dizer: és bem-vindo entre nós. Cremos que tu és o Messias. Acreditamos que tu és o Cristo enviado por Deus. Foi a única vez que Jesus foi recepcionado como Messias. Naquele dia todo mundo queria que Jesus fosse lá almoçar na sua casa. Naquele dia estava assim de gente dizendo: se hospeda na minha casa, eu tenho um quarto lá especial, uma suíte. Olha, a suíte do meu quarto tem ar-condicionado. A suíte do meu quarto tem tela plana, com Sky. A suíte do meu quarto tem um notebook com internet Wi-Fi. Fica lá em casa, que a suíte lá de casa é chique. Quando Jesus desceu do jumentinho, assim de gente para tirar foto com ele e colocar no Facebook, no Instagram. Jesus, naquele dia, estava em alta. Posse. 3 meses e 18 dias se passam. 3 meses e 18 dias se passam. O mesmo Jesus, a mesma Jerusalém, o mesmo corredor principal e a mesma multidão. Fala para 2 pessoas: a mesma multidão. Quem estava na sua quitanda fechou a quitanda e foi para o corredor principal ver Jesus passar. Quem tinha sua padaria nas suas portas da padaria e foi para o corredor principal ver Jesus passar. 3 meses e 18 dias depois. Quem tinha sua boutique, Rafael Alves, fechou a boutique e foi para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar de novo. As crianças que estavam na praça, as crianças que estavam brincando no parque, deixaram de fazer o que estavam fazendo e foram para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. As multidões, os que iam adiante deles e os que o seguiam, também foram para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. Mas a diferença
diferença é que não tinha jumentinho na história, não tinha pétalas de rosa espalhada pelo chão, não tinha túnicas de linho acarpetando o chão. Não, senhoras e senhores, também não tinha daquela vez ramos de árvores ou galhos de palmeiras espalhados pelo chão. Tinha grito, tinha barulho, mas não era de hosana. Eles diziam: crucifica-o, crucifica-o, mete lá na cruz, fura a mão esquerda, fura a mão direita, fura os dois pés, põe uma coroa contendo 72 espinhos na cabeça dele, crucifica-o. Tinha outros gritos também: tu não és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Tinha outros gritos também: se você é Cristo mesmo, que dá vista aos cegos, põe aleijado para andar, mudo para falar, surdo para ouvir, então te livra agora. É por isso que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele não se empolgou com a multidão. 3 pessoas precisam ouvir de você, mas fala mesmo. Diz para ele e para ela: não se empolgue com a multidão. Rafa, não se empolgue com a multidão. Líder, não se empolgue com a multidão. Davi, meu amigo, não se empolgue com a multidão. Fábio, não se empolgue com a multidão. Ederson, não se empolgue com a multidão. Pastor Luciano, não se empolgue com a multidão. Meu Deus, Jesus já tinha experiência com a multidão. Foi por isso que quando a multidão dizia Hosana, Hosana, tipo, você é o cara, o melhor pregador que há, você está bombando, você está arrebentando, dorme na minha casa, janta comigo, tira uma foto comigo pra gente sair lá no Facebook, me adiciona no Facebook. Quando eles diziam Hosana, 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 Jesus entrou mudo e saiu. Porque Jesus já tinha experiência com a multidão. Jesus não se empolgou com a multidão. Jesus sabia que a multidão mudava de opinião constantemente. Hoje você presta, amanhã você não presta mais. Hoje você prega, amanhã você não prega mais. Hoje você canta, amanhã você não canta mais. Hoje você está por cima, amanhã não te querem mais. Hoje seu nome é honrado, amanhã não é mais. A multidão muda de opinião, mas tem alguém que está sentado acima de todo o lobo da terra, no terceiro céu, que olha para você e não muda, não muda de opinião. Você pode estar gordinha ou magrinha, ele não muda de opinião. Você pode se vestir bem ou vestir mal, ele não muda de opinião. Você pode comprar na C&A, na Riachuelo, ou pode comprar na Grife, ele não muda de opinião. Você pode pregar na hermenêutica, na homilética, na exegese, ou pode pregar tudo errado, ele não muda de opinião.
come pão e peixe. E saiu todo mundo alegre do culto dizendo: eita, pregador bom. Mas quando é no outro dia, a mesma multidão, o mesmo pregador, o mesmo Jesus, só mudou a mensagem. Naquele dia a mensagem não era uma mensagem agradável. Naquele dia a mensagem não era cafuné. Naquele dia a mensagem não era bilu, bilu, nananana. Naquele dia a mensagem era dura, era doce como cana, mas também era dura, era cheirosa como rosas, mas também tinha espinhos. Jesus naquele dia estava com uma palavra de peso. A mensagem foi tão dura, foi uma mensagem de exortação. Não tinha chave de casa, não tinha chave de carro, tinha chave de fenda para apertar parafuso de crente folgado. Aí foi ficando estreito, foi ficando estreito, foi ficando estreito. Aí levantou uma, pegou as crianças e foi embora. Levantou outro, pegou a esposa e foi embora. Levantou mais um, pegou a família toda com 15 pessoas e foi embora. Aí foi do uma, foi do outro, foi do outro, foi do outro, e dizendo: pregador duro, pregador duro, eita, pregador ruim, vai pregar ruim lá em Galileia, pregador duro. De repente Jesus se invocou, olhou para os discípulos, porque foi todo mundo embora e só ficou os discípulos. Aí Jesus disse: e vocês não vão embora também não? Aí Pedro levantou, encheu o rosto, aleluia, de lágrima, molhou o rosto todinho e perguntou: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Jesus já tinha experiência com a multidão. Jesus sabia que a multidão deságua e depois te dá gelo. Não te empolga com a multidão. Não te empolga com a multidão. Jesus já tinha experiência com a multidão. Jesus sabia que aquela multidão era a mesma que quando ele passou por Jericó, tinha um cego anônimo que não tinha nome. Alguns chamam de Bartimeu. Porém Bartimeu, eu não vou mentir, eu sou crente, eu não posso mentir. Eu não posso chegar na tribuna e dizer: o cego Bartimeu, eu não posso mentir. Se eu sei que Bartimeu não era o nome dele, não posso mentir. Até respeito quem mente e chama ele de Bartimeu, mas eu não posso. A expressão bar quer dizer, no grego, vocês conhecem, filho de. Bar quer dizer filho de. Barnabé quer dizer filho de Nabé. Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Bar quer dizer filho de. Sabiam o nome dele e chamavam ele de filho de Timeu. De tanto chamar filho de Timeu, filho de Timeu, filho de Timeu, pararam. Se alguém sabia o nome dele, pararam de falar e só pegou filho de Timeu, filho de Timeu, filho de Timeu, filho de Timeu. Quando traduziram o evangelho para o grego, ficou Bartimeu, Bartimeu, Bartimeu. Mas não é o nome dele, ninguém sabe. E o anônimo cego, ó, audição aguçada. Caía uma agulha e ouvia. Sabe? Quando as fofoqueiras falavam mal dele, pensando que ele não estava ouvindo, ele, ó. Essa é a voz de fulano. Falando mal de mim. Todo mundo sabe que o cego tem a audição aguçadíssima. Ó, pelo passo, pelo jeito de andar. Ele sabe quem é que está entrando em casa, irmão. Aí Bartimeu, ouvindo que Jesus estava passando ali, começou a gritar: Jesus! 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 Filho de Davi! Oh, filho de Davi!
de Davi, oh filho de Davi, filho de Davi. Ou você achava que Bartimeu gritou igual um pregador? Jesus, filho de Davi. Oh Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Você acha que Bartimeu fez curso de oratória? Você acha que Bartimeu sabe lá falar com o diafragma, meu irmão? Jesus está passando só aquela vez ali. Já perdeu a oportunidade? Jesus! Jesus! Oh Jesus! Oh filho de Davi! Oh Jesus! Filho de Davi! Filho de Davi! E a multidão? O que é que a multidão fazia? A multidão fazia o quê? Vamos lá, você lê a Bíblia. O que é que a multidão fazia? Cala a boca! Atrapalhando a cruzada. Jesus está pregando. A multidão ia lá no sonoparte e dizia: aumenta o som aí, aumenta o som, porque tem alguém gritando aqui, atrapalhando a mensagem. Aí ele aí: Jesus, 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 filho de Davi, oh filho de Davi. Outro dizia: cala a boca, mal educado. Você não tem educação, irmão, você não tem ética. Cala a boca. E você olha e fica gritando, rapaz. Jesus não é qualquer um, não. Tu acha que Jesus vai parar para falar contigo? Mendinho. É pedinte. Jesus! Ele não desistia. Não desista não. Ele não desistia. Jesus! Oh Jesus! Filho de Davi! Oh filho de Davi! Glória a Deus! Aí você acha que Jesus não ouviu? Não foi? Se o cego tem audição aguçada, imagina Jesus. Tá de brincadeira comigo. Sabe que Jesus não ouviu não desde o início? Ele ouviu. Aí ele ficou esperando a reação. Aí quando Jesus percebeu que quanto mais a multidão mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Aí Jesus disse: para não virar escândalo, deixa eu chamar logo esse cego aí. Aí Jesus disse: chama-o. A mesma multidão, o povo, povinho falso, a mesma multidão que estava dizendo: cala a boca, ele não vai te ouvir, vai educado, trabalhando no culto. Aí vestiu uma capa de hipocrisia. Aleluia! Botou uma máscara de falsidade, uma maquiagem de demagogia. Aí chegou lá e disse: tem bom ânimo, o mestre te chama. Saiba se alegra. Tem ânimo. O mestre te chama. O mesmo que nesse instante estava dizendo: ele não vai te abençoar só para ficar com moral com Jesus. Aí disse: deixa eu fingir que sou bonzinho. Deixa eu fingir que sou bonzinha. Vem que eu vou levar você. Vem que eu vou levar você até Jesus. Jesus está te chamando. Você agora é importante, né? Ele quer falar com você. Vou te ajudar. Vem que eu vou ajudar você. Vem comigo que eu vou te levar a Jesus. Com a máscara de falsidade que não tem mais tamanho, é maquiado de hipocrisia, vestido de demagogia, pois assim está cheio, está abarrotado, está lotado. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo diz que o cristão tem que ser verdadeiro e a palavra dele seja sim, sim, não, não. Isso não combina com o homem que é homem de verdade, não combina com mulher que é mulher de caráter. Quem dirás com homem de Deus, com mulher de Deus? Quem dirás com crente? Deus está falando aqui hoje ao seu coração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não deixe a multidão te enganar. Abra o olho para a multidão. Não deixe eles enganarem você no oba-oba. Consiga decifrar quem é quem. Receba nessa madrugada Espírito Santo nas tuas orelhas para poder discernir
família. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito contigo, Ele tem negócio contigo, Ele vai usar você. Você é uma ferramenta na mão de Deus, você é uma flecha que está guardada na alforje dele. Ele vai tirar você e vai atirar você, e quando Ele usar essa flecha, que é você, vai aparecer um bocado de gente com a cara mais lavada, para bajular, para dizer isso e para dizer aquilo, para falar assim, aquilo outro. Mas Deus está dizendo: abre o olho com essa multidão. O teu alvo não é agradar ou desagradar a homens, o teu alvo é fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem lhe tirou do lucro para te fazer assentar entre os príncipes foi Ele. Quem bateu o olho em você e disse: eu vou usar, foi Ele. Deixa a multidão de lado, faz a obra, faz a obra, faz a obra. Baixe o bico sem gostar, faz a obra. Quem está ouvindo a voz de Deus, joga as suas mãos para cima aí. A glória maior do que eu. E aplauda. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Isto é apenas o começo da vigília. Nenhum cantor convidado ainda cantou. O preletor da vigília já está entre nós. Ainda vai ministrar. Você não percebeu, mas já são 2 horas da manhã. Toda vigília eu digo isto. A gente espera um mês para ter vigília. Quando chega no dia, passa rapidinho. Deus vai continuar falando em nosso meio. Essa vigília vai encerrar às 5 horas da manhã. Talvez você já teve muita experiência boa e algumas ruins em vigílias. Tipo, começa em alta e termina bem. Aqui não. Ó, aqui não. Aqui não tem isso não. Aqui se cumpre aquele texto que diz: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Segure na mão de alguém que está do seu lado. Feche os corredores agora. Eu vou dobrar os meus joelhos nesse altar. Vou fazer uma simples oração. Quando eu terminar de orar, eu vou dar um brado nesse microfone. Eu vou dizer: verdadeiros adoradores agora. Quando eu disser verdadeiros adoradores agora, nós vamos adorar por 60 segundos. Nós vamos adorar ou dizendo glória, 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 ou aleluia, 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 ou santo, santo, santo. Mas se você for pentecostal demais, mistura os três que vai ficar do jeito que Deus gosta. Quando eu disser verdadeiros adoradores agora, é proibido ficar calado. É proibido fazer silêncio. E veja o que Deus vai fazer na sua vida.
Amém? Feche os teus olhos agora. Comece a orar, comece a falar com Deus. Invoca o nome do Senhor. Abra sua boca agora e ore. Vai orando. Vai orando. Aumente o volume da oração. Santo e eterno Deus, Pai santo, Pai justo, Deus de amor, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Tu que habitas no terceiro céu, a Ti eu oro agora, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar os meus irmãos que estão com os olhos fechados, com a boca aberta e com as mãos unidas. Ó Deus, onde houver alguém caído, levanta-o agora. Onde houver alguém fraco, fortalece agora. Onde houver em nosso meio alguém enfermo, cura ele, cura ela agora. Onde houver em nosso meio alguém vazio, enche ele, enche ela do Teu Espírito Santo agora. Ó Deus de paz e de amor, Deus de bondade, onde houver em nosso meio um profeta ou uma profetisa que entrou na caverna, enterrou o talento e nunca mais profetizou, tira ela da caverna hoje, tira ele da caverna hoje, que eles voltem a profetizar agora, que eles comecem a desenrolar o ramo santo da Tua
Toda reverência agora é pouca. Ninguém se mova, ninguém se movimente. Sente-se. É sério que Deus falou no meu coração aqui. Sente. Nós vamos orar agora pelos enfermos. Vamos orar pelos enfermos. Seja qual for a enfermidade. Vamos orar para você ser abandonado por esta enfermidade hoje. Vamos orar porque você chegou com ela, mas vai voltar para casa sem ela. Vamos orar para Jesus curar. Quem está entendendo? Você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus cura? Fala bem forte. Tudo é possível ao que crê. Não quero saber o que você está sentindo. Não quero saber qual é a tua enfermidade. Eu quero saber qual é a cura. Então quem estiver enfermo, quem estiver doente, fica de pé agora. Quem estiver enfermo, quem estiver com uma enfermidade, qualquer que seja a enfermidade, se você está com uma enfermidade, fica de pé agora. Glória! Oh, Deus! Aleluia! Deus maravilhoso! Isso. Se você está enfermo, se você está enferma, fica de pé agora. Eu vou orar. Você vai colocar a sua mão. Se for um local indevido, você põe a mão sobre sua cabeça. Se você puder, você põe a mão sobre o local da enfermidade. E eu e a igreja vamos orar para Jesus curar você agora. Amém? Amém? Quem crê que Jesus ainda cura, dá um glória maior que Fala para duas pessoas: eu creio que Jesus pode curar aqui hoje. Toda a igreja estenda as mãos em direção a alguém. Feche os olhos e comece a clamar agora. Clamar é orar em voz alta. Quero agradecer a você que respeitou e que não se moveu nem se locomoveu. Muito obrigado a você que está fazendo reverência. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que nos mostre o teu poder e cure os teus servos, as tuas servas, cure os teus filhos, cure as tuas filhas imediatamente, pelo poder que há no nome de Jesus. Cura ele agora, cura ela agora, Deus, em nome de Jesus, cura ele, cura ela agora. Ó Deus, está escrito e nós reivindicamos esta palavra. O teu filho levou sobre si todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, meu Deus, nós arrancamos com raízes e tudo estas enfermidades agora e lançamos e jogamos sobre o teu filho Jesus agora. Deus, em nome de Jesus, cura o meu irmão, cura a minha irmã, mostra a tua glória, mostra o teu poder, cura ele, Jesus.
Procura agora aí. Enfermidade. Procura. Vê se acha. Não achando, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia, Deus é maravilhoso. Para contar o que Jesus fez na sua vida. Procura ela aí agora. Se não achou, sai do seu lugar e vem aqui para dizer o que foi que Jesus fez aí. Mas isso é para ontem, tá? Essa ligeira. É que o senhor tinha me amado. 2 dias passou. Ele disse que estava assim. O senhor estava sentindo uma dor de dente. O senhor estava sentindo uma dor no ombro. Faz 2 dias. E ele podia fazer o quê? Doía. E agora? Só acredito se for suspender 10 vezes. Só acredito se for 10 vezes. Todo glorifica Jesus. Se tiver alguém que porventura, para você verificar se a sua enfermidade sumiu, você precisa de privacidade. Precisa ir no banheiro, no toalete. Tem alguém que tem um caroço, que tinha um caroço, um nódulo, um cisto, e precisa de privacidade para ver se está aí ou se sumiu. Se houver alguém, você vai lá no banheiro com alguma diaconisa e vem para contar o milagre. Amém? Vamos aplaudir e glorificar Jesus. Vamos ser assim.